Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Que Deus abençoe o seu dia seja uma bênção, que tudo venha dar certo, que você tenha a sabedoria necessária para enfrentar aí, né, os desafios aí que o dia vai trazer, matar alguns leões, mas que você tenha aí a sua vitória aí com Deus em nome de Jesus, e que esse dia seja um dia leve, quem sabe, né, melhor do que ontem, que é o dia que Deus fez para a gente viver hoje. A gente não tem garantia do amanhã, mas hoje, enquanto a gente está aqui, a gente pode crer, confiar que o nosso dia pode ser um dia melhor, melhor do que ontem, e crer que o Senhor é que vai tomar conta de tudo que for acontecer na nossa vida nesse dia. Amém? Eu quero fazer a leitura com vocês hoje aqui no livro de Levítico, capítulo 7, a leitura que a gente vai fazer aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jaque, estou fazendo a leitura da palavra todo dia aqui. Antes de seguirmos aqui com a nossa leitura, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos orar também. Vamos pedir que o Senhor fale com a gente, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, porque hoje o tema vai ser um tema muito simples. A gente está lendo aqui o livro de Levítico, estamos falando sobre leis, e a gente começa a perceber aqui o cuidado de Deus com o povo, sabe, gente? Muitas vezes a gente pensa assim, por que tinha tantas as leis, né? Lei disso, lei daquilo. Mas o desejo de Deus sempre foi proteger o seu povo. As leis, elas existiam para isso, para proteger o povo de Deus. E embora a gente não esteja hoje debaixo da lei, né, vivendo sobre essa lei, o cuidado de Deus ele continua, porque a palavra de Deus, ela é a proteção que a gente precisa. Então Deus quer que a gente continue sendo um povo protegido e cuidado por ele. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos pedir que ele nos dê sabedoria e entendimento. Fale comigo e com você aí onde você está, e que a gente possa terminar esse vídeo refletindo, pensando no cuidado de Deus sobre nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e quero apresentar esse dia em suas mãos, essa pessoa que está assistindo aqui esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde, e que esse dia seja uma bênção na vida de todos nós, na vida dessa pessoa também. Senhor, nos mostra o seu cuidado, nos mostra como o Senhor nos ama, e que o nosso dia, Pai, seja cada vez mais leve, porque o fardo do Senhor é leve e eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, palavra do Senhor, então, a gente vai ler hoje o livro de Levítico, capítulo 7, e a Bíblia diz assim pra gente: Esta é a lei da oferta pela culpa, é coisa santíssima. A oferta pela culpa será sacrificada no lugar onde se sacrificou o holocausto, e o sangue dela será aspergido sobre o altar em redor. Toda a gordura será oferecida, a cauda gorda e a gordura que cobre as vísceras, os dois rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, será tirada a protuberância do fígado juntamente com os rins. E o sacerdote queimará tudo sobre o altar como oferta queimada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Qualquer homem entre os sacerdotes comerá dela em um lugar santo, é coisa santíssima. Há uma só lei para a oferta pelo pecado e para a oferta pela culpa. Ela pertencerá ao sacerdote que tiver feito expiação com ela. Da mesma forma, o sacerdote que oferecer o holocausto em favor de alguém ficará com o couro do animal oferecido. De igual modo, toda oferta de cereais assada no forno e tudo que se preparar na frigideira e na assadeira pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Igualmente, toda oferta de cereais, quer seja amassada com azeite, quer não, pertencerá a todos os filhos de Arão, sem distinção. Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que será oferecido ao Senhor. Se alguém oferecer como oferta de ação de graças, oferecerá com sacrifício de ação de graças. Bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite e bolos da melhor farinha amassados com azeite. Oferecerá pão fermentado com os bolos, junto com o sacrifício de ofertas pacíficas em ação de graças. Oferecerá uma parte de cada oferta ao Senhor. Ela pertencerá ao sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. A carne do sacrifício de ofertas pacíficas em ação de graças
deverá ser comida no dia em que for oferecida, nada será deixado para o dia seguinte. Mas se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, deverá ser comido no dia em que for oferecido, e no dia seguinte se comerá o que sobrar. Mas o que ainda sobrar da carne do sacrifício será queimado no fogo até o terceiro dia. Se parte da carne da oferta pacífica for comida no terceiro dia, a oferta não será aceita e nem terá valor para aquele que a tiver oferecido. Será algo repugnante, e quem dela comer sofrerá por causa do seu pecado. A carne que tocar alguma coisa impura não poderá ser comida, será queimada no fogo, mas todo aquele que estiver puro poderá comer da outra carne. Porém, se alguém estiver impuro e comer a carne do sacrifício da oferta pacífica que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. Se alguém tiver tocado alguma coisa impura, como impureza de homem ou gado impuro, ou qualquer abominação impura, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica que pertence ao Senhor, será eliminado do povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: Não comereis nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por animais selvagens poderá servir para qualquer outro fim, mas não poderá ser comida de maneira alguma. Quem comer da gordura de animal oferecido como oferta queimada ao Senhor será eliminado do seu povo. E não comereis sangue algum, nem de aves, nem de gado, em nenhuma das vossas habitações. Toda pessoa que comer sangue será eliminada do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: Quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor levará a respectiva contribuição da sua oferta pacífica ao Senhor. Levará com as próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Levará o peito com a gordura para movê-lo como oferta de movimento diante do Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e seus filhos. Dareis ao sacerdote a coxa direita dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, como uma contribuição. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta pacífica terá a coxa direita como sua porção. Pois tomei o peito movido e a coxa ofertada das ofertas pacíficas dos israelitas e os dei ao sacerdote, Arão e aos seus filhos, como sua porção para sempre entre os israelitas. Esta é a porção sagrada das ofertas queimadas do Senhor reservada a Arão e aos seus filhos, desde o dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. No dia em que os ungiu, o Senhor ordenou que os israelitas lhes entregassem essa porção, que é deles para sempre, através de suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta da consagração e das ofertas pacíficas, que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este ordenou aos israelitas que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Como uma reflexão bem simples aqui, a gente viu como a Bíblia relata detalhes de apresentação de oferta, como a da culpa, ofertas pacíficas, como que funcionava ali a parte dos sacerdotes, né, o que eles tinham direito, e a proibição que Deus também colocava ali sobre comer a gordura, o sangue e tudo mais. E de uma maneira muito simples, gente, quando a gente vê esse monte de lei aqui, é como eu comentei no começo do vídeo, eu pessoalmente eu começo a ver o cuidado de Deus aqui. Alguns exemplos aqui para mencionar. Quando ele fala que ofertas pacíficas, né, as ofertas ali, tudo que levava farinha, que era feito bolo, que as pessoas poderiam comer depois ali, que fosse apresentado ali o sacrifício, é interessante que Deus assim não deixa passar muito tempo para isso acontecer. Então a pessoa tinha que fazer aquilo no dia, no máximo no outro dia, porque se ela fizesse isso no terceiro dia, isso já era assim repugnante, aquilo até se tornava pecado. E é interessante pensar por quê? Porque se a gente pensa assim que a farinha, aquele alimento, ele se deteriora, ele, enfim, se contamina, não podia ter a contaminação no meio do povo, Deus estava então preservando ali a saúde do povo. Eu vejo também dessa forma, porque o Senhor preservando ali a saúde do povo, de certa forma o povo continuava assim puro, purificado. Então Deus também colocava essas leis no intuito de proteger
o povo. Então o Senhor fala assim, então se você quer apresentar a oferta, vai lá, faz isso, só que não deixa passar tanto tempo. Então esse tanto tempo é hoje, no máximo amanhã, que depois aquilo até se tornava pecado. A gente viu aqui no versículo 18. Um outro ponto interessante também é sobre o sangue e a gordura. Deus ele requeria ali a gordura, a melhor parte do animal ficava para Deus, mas o sangue não, e tem um porquê. O sangue representava a vida, então eles não podiam comer a gordura e o sangue por causa disso. Então é interessante a gente olhar tudo isso daqui, gente, e ver que tudo tem um sentido. Deus ele não coloca as coisas aqui do acaso porque ele quer ali é, nos privar de tudo. Na verdade, não é que o Senhor está nos privando, Ele está nos protegendo, nos poupando, para fazer de nós assim um povo puro, um povo santo, um povo diferente. Então, essas regras a gente observa até mesmo assim, a forma de você tocar. Se você tocasse alguma coisa que fosse impura, você era eliminado do povo. Se você comesse carne, o sangue, você também era eliminado do povo. Então, Deus colocava todas essas leis no sentido de fazer o povo entender, obedecer, que eles agora eram um povo diferente, era um povo do Senhor, e portanto aqueles que fossem, né, sábios iriam seguir ali aqueles mandamentos, porque afinal de contas ninguém queria ser eliminado do povo, as pessoas queriam ficar ali, elas queriam ser parte, queriam viver aquilo. Só que para viver aquilo, elas tinham que viver aquele novo modelo que Deus estava ali estabelecendo. Então, de certa forma, eu acho que isso dá uma, assim, uma reflexão bem legal para a gente, no sentido de a gente pensar que não é porque existem as leis, né, toda lei é ruim. Não é isso. Às vezes a gente estranha o porquê de tantas leis de Deus ter colocado ali. E embora houvessem tantas leis assim no Novo Testamento, o Senhor Jesus cumpre todas, né? Mas a gente vê o cuidado de Deus o tempo todo em proteger o seu povo. E ainda hoje, mesmo que a gente não viva ali debaixo da lei, né? A gente pode entender que Deus ele ainda continua protegendo o seu povo através da sua palavra. Então esse é o meu convite para você. Leia a Bíblia todo dia, medita na palavra do Senhor no momento que você pode, mas não abra mão desse tempo, porque é isso que vai te ajudar, vai te fortalecer, fortalecer a sua fé. Ainda que você não entenda tudo que você lê nas Escrituras, você pode pedir ajuda para o Espírito Santo, que você, à medida, né, que o tempo vai passando, ele vai dando entendimento para você ou não, até na hora que você lê a palavra, você ora antes, fala, Senhor, me dá entendimento, às vezes você vai ler aqui, e você vai abrir, né, a sua mente vai abrir, você vai entender tudo, às vezes algo que tem alguém que está estudando há muito tempo o mesmo texto e não consegue entender. Então o Senhor, ele é aquele que fala com o seu povo, sabe? Então busque ao Senhor, entenda que o Senhor, ele quer proteger você. Então quando ele coloca limites em nós, através das leis, aqui nesse caso, né, mas no Novo Testamento também, embora elas não existam, mas existem princípios que precisam ser obedecidos. Então, quando o Senhor coloca esses limites para nós, é para o nosso próprio bem. Então, se você quer ser abençoado, quer ser protegido por Deus, viva dentro desses limites, dentro daquilo que Deus coloca na sua vida. Ninguém é obrigado a nada, né, gente? A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher o que quer para a nossa vida, eu posso escolher o que eu quero, você pode escolher o que você quer, mas no final das contas, cada escolha nossa nos leva a algum lugar. Cada escolha que a gente faz vai nos levar a algum lugar. E se você está num lugar hoje que não é legal, que não é agradável, que você não sente prazer, não sente satisfação, propósito, quem sabe hoje é o dia de você mudar aí a rota, escolher um outro caminho e deixar Deus assim conduzir a sua história, fazendo uma nova história. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe com alguém e lembre-se, leia a sua Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.